fidelidade. E ele fala da generosidade. Ele fala de um amor que nos une. Ele fala da fidelidade que nos sustenta quando somos fiéis com Deus e com os outros. E quando nós agimos com fidelidade, essa generosidade, ela transforma pessoas. Diante disso, eu quero dizer que é um prazer expor esse texto da Escritura. E a primeira coisa que nós vamos ver é a respeito do amor. Mas não do amor qualquer, um amor genuíno, que é a base dos nossos relacionamentos saudáveis. Que é a base da restauração individual e mútua dentro do corpo de Cristo. Um amor verdadeiramente saudável. Nos versos 9 e 10, o texto diz assim, eu vou reler. O amor seja sem hipocrisia, detestem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com um amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Ele fala de amor sem hipocrisia, ele fala do amor que deve existir entre as pessoas, mas não um amor qualquer. Ele chama de amor fraternal. Então, como é que nós entendemos aqui? Como é que a gente caminha no texto? A primeira coisa que ele diz no verso 9 é: o amor seja sem hipocrisia. Detestem o mal, apegue-se ao bem. Ele está começando com o amor que é o amor ágape. Aqui a palavra amor é ágape. Outra, mais na frente, o amor fraternal é filadelfia. Mas é traduzido por amor fraternal, porque ele é isso mesmo. Mas esse primeiro, ele está falando do ágape. E isso por causa da sua importância nos mandamentos de Cristo e na vida da igreja. Ele está falando do amor central. Ele não está dizendo que os outros não sejam ajuntados a isso, ou promovem isso, mas ele está falando de um amor como essência daquilo que vem de Deus. Esse amor, ele existe para nos levar à presença de Deus. Quando a Escritura diz que Deus nos amou de tal maneira, é um amor demonstrado de maneira verdadeira, sem máscara, que vem e é depositado sobre nós, para que nós possamos ter perdão de pecados e vida eterna. Mas isso teve um custo. É o amor ágape, um amor sem hipocrisia. E isso é muito importante para a vida cristã dentro do corpo de Cristo. É entender o mandamento de Cristo quanto ao amor. Queridos, se havia uma característica que marcava os seguidores de Jesus e os tornava únicos no mundo, era o amor. Essa era a principal característica dos seguidores de Cristo Jesus. E deve ser até hoje. O amor dentro da igreja do Senhor Jesus, ele tem que ser visível, ele tem que ser impactante, ele tem que ser verdadeiro, sem máscara, sem hipocrisia. E isso ser evidente a ponto das pessoas olharem e dizerem: esse povo tem algo diferente entre eles, na comunhão deles. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, está registrado no capítulo 15, João capítulo 15, no verso 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. É uma ordem, é um mandamento, e dá-nos a essência. Olha, esse amor que eu tenho e eu tive para com vocês, é o amor que vocês devem agora exercitar uns com os outros. No capítulo 13 de João, no verso 35, diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Observem que essa característica, esse elemento, ele é fundamental na existência da igreja. E ele existe pelo fato de Deus, em amor essencial que ele é,
ter nos amado, ter nos ensinado a ponto de eu poder dizer, eu vou amar porque Ele me amou primeiro. É esse amor. Esse amor que nos diferencia, nos aproxima, nos une, nos faz caminhar de mãos dadas, em alguns momentos carregando uns aos outros nas costas, ou dando o braço para que alguém que está manquejando possa andar ao nosso lado, ou levantando do chão, ou fazendo como um pastor que pega a ovelha que está machucada e coloca no seu pescoço e anda com ela, pagando o preço para que ela possa caminhar com ele, comer, beber e continuar saudável. É uma demonstração de amor, é algo prático. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Observe, todas as outras coisas são importantes e devem permanecer como fundamento da fé, permanecem aí. Permanece com a esperança, permanece com o amor. E isso deve continuar na igreja, mas ela não pode nunca, jamais perder a essência que é o amor. É uma advertência que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Corinto, que se eles tivessem todos os tipos de talentos e dons, todas as habilidades individuais, mas se eles não tiverem amor, eles não eram nada. É algo tão importante o amor na essência cristã e na essência da igreja do Senhor Jesus, que sem o amor nós deixamos de ser igreja. Se não tivermos amor uns com os outros, e não é um amor qualquer, eu vou mostrar para vocês agora mesmo, é um amor sacrificial. Mas é aqui o amor de Deus que tem que existir dentro do meu coração e dentro do seu coração. Amor ágape é o amor sacrificial que vem de Deus. É derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Ninguém consegue amar desse jeito. Ninguém consegue amar outra pessoa do jeito que Deus nos amou e demonstrou em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que não amamos, pelo contrário, nós temos capacidade de fazer isso porque Deus nos habilita, porque Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá todo o elemento necessário para que isso ocorra. Olha só em Romanos, aí no capítulo 5, no verso 5, essa semana passada eu falei para vocês sobre esse texto, diz o texto, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E esse amor nos foi dado pelo Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus, ela tem recebido de Deus amor. Ela tem experimentado do amor de Deus. O amor de Deus, ele tem feito diferença na minha história, porque é através dele é que eu tenho perdão de pecados. É através desse amor que eu tenho aproximação e intimidade com Deus, e ele me trata como filho do seu amor. É o amor que nos constrange, mas é o amor que nos une. E o apóstolo Paulo está dizendo, é pelo Espírito que Deus nos dá, Ele derrama do amor de Deus em nós. É por isso que nós amamos, e essa esperança não pode ser decepcionada. Essa esperança não vai, em momento algum, ser desperdiçada ou esmorecida. E talvez aí no seu coração você já esteja tremendo um pouco. Porque isso aqui não é algo que vivemos só entre nós e Deus, mas a partir de Deus, o Espírito em nós, derramando o Espírito dele, derramando o dom do amor na nossa vida, é agora uma responsabilidade nossa de cuidarmos uns dos outros. Eu creio que esse texto, ele convida a um tipo especial de amor. A igreja de Deus, ela deve ser caracterizada pelo amor, mas um amor sincero,
um amor genuíno, um amor que é dito no texto sem mentira, sem hipocrisia. Paulo está defendendo mais do que você ser gentil com alguém, ou você ser simpático, ou você ter um ato de civilidade, sendo uma pessoa cordata com as outras pessoas. Tudo isso é importante, mas isso não é a essência. A essência é o amor. E é a partir do amor que eu posso ser gentil, simpático, civilmente relacional com os outros. A visão da igreja, e quando falo igreja, eu estou falando do somatório daqueles que creem no Senhor Jesus. A visão que a igreja tem que ter é mais do que apenas a ausência de conflito entre as pessoas. Amar é muito mais do que ter uma cultura acolhedora. Eu, desde o princípio, quando começamos o trabalho lá no hotel, éramos um grupo bem reduzido, bem pequeno. E desde lá eu dizia aos amados irmãos, queridos, nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Lembram disso? E eu dizia, um visitante que chegou na igreja, ele tem que se sentir bem no nosso meio. Vocês devem cumprimentá-lo. Vocês devem mostrar que o coração nosso está se ligando ao dele. E nós estamos aqui para servir. As pessoas não vêm na igreja à toa. Elas estão buscando algo. E o que elas estão buscando não é necessariamente o acolhimento, mas através do acolhimento, ver o que gera isso em nós. Essa atitude de acolhimento. É o amor. Nós vamos em direção às pessoas, nós queremos que elas conheçam o amor de Deus, que foi derramado abundantemente pelo Espírito em nós, e agora quando as pessoas chegam aqui, elas têm que ver-nos adorando a Deus com alegria, porque amamos a Deus e Deus nos ama. Ela pode perceber entre nós a palavra de Deus sendo aplicada como uma expressão de amor para a edificação, transformação, salvação das pessoas. Elas precisam entender que isso tudo é importante, mas o fundamento disso é o amor de Deus. O relacionamento saudável e que produz fruto na vida do outro é um relacionamento que tem um fundamento mais importante, e esse fundamento mais importante é o amor. A palavra usada aqui é ágape. O amor sacrificial, aquele amor que flui de Deus e é derramado em nossos corações. E Paulo está ordenando que esse amor seja verdadeiro, sem hipocrisia. Não tenha outros interesses por trás. Ou seja, um amor sincero, amor verdadeiro. Não simplesmente formal ou educado. Essa é a primeira coisa que nós vemos a respeito do amor, como esse fundamento que torna a igreja instrumento de bênção na vida do quebrado. Daquele que precisa resolver a sua ansiedade, que tem o seu coração necessitado de riqueza da graça do Senhor. A outra coisa que o texto nos mostra claramente aí no verso 10, é que esse amor tem que ser, no verso 10, de uns aos outros, ele tem que ser fraternal, e nós devemos preferir dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Irmãos, amor fraternal, primeiro foi o amor ágape, aqui agora é o amor fraternal. Filadelfia, é o amor que expressa o carinho entre os irmãos de sangue, agora vivido no corpo de Cristo. Não é a família que tínhamos, é a família que temos, sem deixar de ter necessariamente a família que tínhamos, de sangue. Mas o texto aqui, ele está falando de um amor fraternal dentro do corpo de Cristo, que é experimentado no corpo de Cristo por causa daquilo que Deus deu a cada um de nós. Pensem comigo no contexto que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12. No tempo de Paulo, onde havia perseguição do corpo de Cristo,
seguir a Jesus podia significar a perda da família. E a gente vê religiosidade, muitas vezes, sendo barreira para muitos, para terem a verdadeira fé em Cristo Jesus. Os familiares não aceitam o fato de você agora estar crendo em Cristo Jesus de uma maneira intensa, profunda, sincera, dedicada, amorosa, responsável. Naquela época, a perseguição, ela se dava fora das linhas da família, mas em muitos momentos, ela se dava até mesmo dentro de casa. Como nós sabemos que isso acontece até hoje. E quando essa quebra existe, quando essa desunidade, essa ausência de unidade, eu criei uma palavra, né? Acontece, a igreja se torna a nova família. Aqueles que são inflamados pela graça de Deus, através do amor, eles não querem mais soltar isso, eles não querem mais deixar de viver isso. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. E agora, por causa disso, quebras muitas vezes acontecem. Os relacionamentos que nós temos no corpo de Cristo, eles têm uma profundidade, e um taste, um sabor, que são diferentes do que você tem com a sua própria carne e sangue. A nossa relação com a família da fé, ela é diferente das outras coisas. Ela é uma relação que foi gerada pela presença de Cristo, que é sustentada e aumentada na unidade através do amor. E a alegria de estar vivendo nessa família é imensa. É um gosto gostoso. É algo maravilhoso. Eu não sei quanto a vocês, mas o dia do Senhor, para mim, ele bate na minha mente o tempo inteiro. No sábado eu começo a orar, na verdade sexta-feira. Se você for na minha casa e me ver orando junto com a minha família, eu vou estar pedindo pelo final de semana. No sábado eu estou pedindo pelo domingo, que é dia do Senhor. E hoje eu vou continuar orando para que Deus nos abençoe nesse dia. É maravilhoso demais. Por que esse tempo de comunhão é importante? Porque nós temos algo em comum, que é o amor de Deus em nós, o ágape, que nos leva a ter o amor de Deus em nós para com os outros. É o amor Filadélfia. E eu me sinto bem com isso. Eu preciso disso. É fundamental para a minha existência, porque agora eu tenho a família de Deus. É agora dado a mim algo que somente através desse amor de Deus e dessa Filadélfia eu me mantenho na vida cristã, porque ali eu tenho sustentação familiar, família santa, família abençoada, onde nós chamamos Deus de Abba, Pai. É o nosso Pai. Nós temos que cuidar uns dos outros com um amor cheio de afeição, o amor fraternal, o amor familiar. E é por isso que o Senhor Jesus disse algo em Marcos capítulo 10, abra comigo, no verso 29 e no verso 30. Marcos 10, 29 e 30, diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Você vai ter perseguição, diz o texto. Mas você que perdeu essas coisas, em Deus você tem muito mais. A família da fé é muito mais do que a família que você tem. É essa a ideia. A propriedade que Deus está lhe dando, os bens que Deus está lhe dando, as situações que Deus está gerando, são coisas muito maiores do que aquilo que eu tinha antes. E é por isso que o Senhor Jesus, olha, se você tem que deixar
Ou essas pessoas se afastam, ou você mesmo tem que deixar de ter essa relação, porque aqui deixar não é abandonar, é não ter como prioridade. Isso é muito interessante. Nós somos chamados a viver uma afeição, um relacionamento afetivo de forma ativa, preferindo dar honra ao próximo, diz o texto. Na parte B do capítulo 12, verso 10, ele diz: quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. É como se eu abrisse mão da minha honra, ou dos meus direitos, para que eu pudesse cuidar do outro. E aí o texto diz, dando preferência para os outros. Cuide dos outros, e cuidar do outro, muitas vezes, é abrir mão de algo que nós somos e algo que temos. É algo de compartilhamento. Essa é a extensão do amor afetuoso que nós temos uns pelos outros. E reflete o tipo de atitude que Paulo vai dizer para nós, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, no verso 3, ele diz: nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E quando ele diz isso, ele está ensinando um conceito cristão, é o conceito de humildade. E o que ele está dizendo é que eu tenho que olhar para o outro e ver a grandiosidade do outro, da necessidade do outro, e me preocupar afetivamente com essa pessoa, a ponto de cuidar dessa pessoa. É uma atitude de humildade. Esse amor fraternal, ele me leva a isso. E é por isso que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo, se você perdeu de um lado, lembre que você ganhou muitas e muitas e muitas vezes mais do outro lado. Se você perdeu do lado da carne, dos seus relacionamentos, Deus está te dando muito mais do outro lado, o corpo de Cristo. E isso implica, então, essa atitude de humildade. E presta atenção, amados, é somente assim que nós poderemos considerar os outros superiores a nós mesmos, como o texto aqui de Romanos nos diz. Eu não tenho condição de olhar para o outro desse jeito, a não ser que Deus tire os óculos da minha individualidade, do meu egoísmo, e me dê o óculos dele. Aquele que não julgou como usurpação ser como Deus, mas ele se esvazia de si mesmo, tomando forma humana. Ele se humilha, ele se coloca debaixo da lei, mas tudo isso para ele agir cuidando da nossa necessidade. A nossa necessidade era o pecado e todas as consequências do pecado. E ele demonstrou o que é ser humilde, e ele demonstrou o que é o amor, Filadelfia, o amor de Deus, santo, perfeito, essencial, que gera em nós um relacionamento de afeição e relacionamento com as pessoas. Isso é algo que Deus está nos falando através do apóstolo Paulo como fundamental, como essencial para a nossa existência como igreja. Nós somos aqueles que devemos considerar os outros superiores a vocês mesmos. Todas as vezes que eu ouço esse texto, vem na minha mente a linguagem diaconal. O diácono é aquele que ele para, ele olha, ele observa, ele está sempre atento, ele é informado, ele diz, depois eu dou um jeito nisso? A linguagem diaconal é aquela linguagem que leva o indivíduo a se comprometer com a necessidade do outro. Essa é a linguagem do amor Filadelfia. E isso é feito porque eu tenho o amor de Deus dentro de mim. E eu faço isso para glorificar Deus. Não é para ser visto, não é para se achar bem ou se sentir emocionalmente tranquilo com sua consciência. Mas é algo que se faz porque eu estou entendendo o que Deus quer ao me dar do seu amor. Ele está querendo que eu entenda para poder viver isso com meus irmãos que estão quebrados. Estão com necessidade. É somente assim que nós podemos cuidar dos mais frágeis e feridos. A igreja
ela deve estar cheia de pessoas atenciosas, que fica ligadinho, não para criar chifre na cabeça de cavalo, conhece essa expressão? Não para ficar achando coisas que não existem, mas ter uma sensibilidade para perceber o outro amorosamente, e perceber que o outro é alguém que por alguma coisa precisa ser ajudado, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser amado, ele necessita experimentar de afeição. Então, queridos, a primeira coisa que nós vimos, o primeiro elemento é o amor. O amor ágape, o que Deus nos deu. Aquele que vivemos e experimentamos no Senhor e que podemos compartilhar com os outros e levando-os a amar a Deus da mesma forma. E o amor Filadelfia é aquele que me leva em direção ao outro com uma afeição que Deus teve comigo. É uma afeição familiar. Somos o povo de Deus. Somos a família de Deus. Eu cuido do meu irmão. Esse amor é mais do que acolhimento, que é importante. Esse amor é compromisso. E por que não dizer esse amor é sacrifício? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento aqui no texto é a fidelidade. Eu confesso a vocês que eu tive uma dificuldade muito grande de dividir o texto. Porque parece que cada palavra aqui, ela tem todo um significado completo. Mas eu precisava me manter dentro da mensagem que estava ali. E aqui o texto fala a respeito da fidelidade. Olha só o verso 11 e o verso 12. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Eita! Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Observe bem, eu quando sou fervoroso de espírito, quando eu sou zeloso sem preguiça, eu estou servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Puxa vida, nós cristãos, nós devemos amar uns aos outros, mas também o texto diz que nós devemos odiar o mal e se apegar ao que é bom. Essa é a ideia. Não é simplesmente me afastar, me odiar do mal, mas é estar cheio do amor, do bem que Deus me faz para expressar isso aos outros. A postura do crente, do servo do Senhor Jesus, em relação ao bem e ao mal, não pode ser algo passivo. Eu abandono alguma coisa e agarro outra. O mal não deve ser tolerado, é para ser odiado e jogado para o lado. O bem não é apenas esperado, mas é um bem que quando está diante de mim, vem da parte de Deus, na sua palavra, e o Espírito, eu abraço aquilo como uma verdade que me traz alegria, e eu vivo aquilo com toda a minha força. Essa é a ideia. Não é passivo. Eu jogo fora, eu abraço. Eu jogo fora o mal, e eu abraço o bem. Eu jogo fora a arrogância, o interesse pessoal, o egoísmo, e abraço o amor. Eu abraço o bem, eu abraço aquilo que Deus me deu para viver isso com as outras pessoas. Essa é a postura do crente em relação ao bem e o mal. E ela não pode ser uma postura preguiçosa. Não seja preguiçoso quanto ao zelo, quanto à fidelidade, quanto ao cuidado dos outros. Isso valoriza a nós mesmos, a nossa piedade. E isso valoriza o outro que está comigo. Eu cresço e o outro cresce junto. É essa a ideia que Paulo traz em Efésios capítulo 4. Quando ele fala dos dons, e está falando da unidade, ele diz que todos crescem na medida da estatura de Cristo Jesus. Isso nos valoriza e valoriza o nosso irmão. E agora no verso 10, no verso 11, na continuação, ele está dizendo, quanto ao zelo, preguiçoso não pode ser. Quanto ao espírito, fervorosos. Quanto ao serviço, a Deus. O que será ou o que é ser preguiçoso
no zelo. Eu e você, como servos de Deus, não podemos ser preguiçosos no nosso compromisso uns com os outros. Eu não posso dizer, se eu for atrás, depois eu vou carregar um peso com essa pessoa e ela vai depender de mim para o resto da vida. Se eu for atrás, eu vou ter que mudar a minha agenda. Se for atrás, eu vou ter que enfiar a mão no bolso. Se for atrás, eu vou... É exatamente isso. No zelo, eu não posso ser preguiçoso. Isso tem que ser alcançado para que eu possa me envolver com a vida do outro de maneira abençoadora. Viver dentro do corpo de Cristo requer isso. Requer não, exige isso. Seja fervoroso de espírito. É interessante porque essa palavra fervoroso, ela dá a ideia de fervura mesmo, de ferver, borbulhar. É mais ou menos isso. Uma atividade cheia de energia e constante, onde o fogo não para. E esse fogo é o Espírito. A palavra Espírito aqui significa algo dentro de nós, é o Espírito Santo, não um espírito qualquer. E o cristão, ele é chamado a viver de maneira fervorosa, não preguiçosamente, mas por causa do Espírito Santo na vida dele, ele é fervoroso e ele atinge os outros. Ele cuida dos outros, ele faz derramar da graça de Deus na sua vida, na vida daquele que necessita. Irmãos, se cada um de nós parássemos um pouco mais, e olhássemos e conversássemos, e nos interessássemos uns pelos outros, a ponto de saber quais são as suas realidades, e não superficialidades, nós vamos ver o quanto vai ser importante eu conhecer o irmão, e poder orar por ele. O quanto vai ser importante quando alguém chega e bate na minha porta, bate na porta do meu coração e busca e diz, eu quero orar por você essa semana. Por que eu tenho que orar por você? Quais são as suas necessidades? Esse é o amor que expresso com fidelidade, com desgaste. O amor entre os irmãos e família aponta para o desgaste para que o outro possa ser cuidado. Meu pai conta uma experiência que ele teve na vida de adolescente para mocidade. Dentro da casa dele tinha a irmã, e a irmã tinha uma enfermidade. E era uma enfermidade que não dava para ser tratado no interior de Minas. E tinha que ir para São Paulo. Isso não foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, foram anos. E meu pai compartilha comigo que o salário dele, inclusive os centavinhos, tinham que ser passados todos os meses para a mãe. Porque havia necessidade na casa. E a principal delas era a irmã. E ele diz, tinha mês, 2 meses, que eu ficava sem cortar o cabelo. Porque eu não tinha nem o trocado para cortar o cabelo. E eu fico pensando, não é isso? É exatamente isso que Deus está nos ensinando. Para que eu viva isso, eu tenho que estar cheio do fruto do Espírito chamado amor. Eu tenho que estar fervorosamente na dependência do Espírito para viver essa verdade. Caso contrário, irmãos, eu não vivo. Eu sou egoísta, eu vejo a possibilidade de mais um par de sapato. Mais um brinco. Mais uma maquiagem. Não estou dizendo que é errado ter o sapato, o brinco e a maquiagem. Mas eu estou dizendo que você pode e deve estar disposto, se necessário, pegar aquelas coisas que não são tão necessárias naquele momento e abdicar para cuidar de alguém. É disso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. E o texto diz que nós devemos servir ao Senhor. Enquanto nós estamos servindo as pessoas que fazem parte do corpo, nós estamos sempre cientes do fato de que, em última análise, quando eu estou servindo os outros, o nosso serviço, ela é uma
oferta de adoração a Deus, ao nosso Senhor. Entenda que servir aos outros é servir ao Senhor. Servir a Deus é fazer aquilo que Deus quer que façamos como servos. Ele está nos lembrando aqui, o apóstolo Paulo, que nós servimos ao Senhor mesmo quando servimos os nossos irmãos. Tem um texto que isso fica muito claro, que é Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, 23 e 24, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Então ele está falando daquilo que fazemos para as pessoas. Ele está dizendo, quando você está cuidando, você está fazendo para as pessoas, e você é um crente, está fazendo isso com um amor sincero, e de maneira zelosa e cheia do Espírito Santo. Quando você faz isso de maneira correta, você está glorificando a Deus, porque você está servindo ao Senhor. É por isso que o Senhor Jesus diz que quando eles fizessem aquilo, aqueles pequeninos que eram necessitados, é como se eles estivessem fazendo para Ele. É exatamente essa ideia. Verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Irmãos, quando não servimos aos outros, quando nós não cuidamos daqueles que estão quebrados, entristecidos, feridos, machucados, caídos, amargurados, ansiosos, depressivos, quando nós não cuidamos daqueles que estão sem condições para as coisas básicas da vida humana, quando nós não cuidamos deles, nós não estamos servindo ao Senhor também. E essa é uma linguagem muito encontrada no livro de Tiago, quando ele fala a respeito da importância de uma relação nossa de fé com Deus, que é expressa aos irmãos. No verso 12, que eu acabei de ler para vocês, ele fala de 3 marcas da vida cristã perseverante e frutífera. Observem bem, ele diz: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ser alegre na esperança. Queridos, a nossa motivação, ela está ligada àquilo que está por vir. Quando eu trabalho na expectativa daquilo que vem. Eu estou produzindo, servindo, mas aquilo tem a ver com algo, um benefício, seja para mim, seja para outro, seja para ter um salário, para cuidar da alimentação da minha casa, ou seja, a motivação da existência humana sempre aponta para o futuro. Quando eu perco a visão do futuro, eu não consigo visualizar aquilo como motivação para o meu esforço, eu empaco. Eu paro. Eu fico doente. Boa parte das doenças emocionais da cabeça, elas são frutos das pessoas que perdem esperança de vida. Elas não têm motivação, elas param. Block. Isso é causado por várias motivações, por várias situações da vida. Não está dando certo, está errado, isso, aquilo, eu já sou confuso. Queridos, alegrar na esperança é algo maravilhoso demais. Olha o capítulo 8 de Romanos, o verso 18. Diz: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está dizendo, olha, ao invés de você ficar olhando para agora, os sofrimentos do tempo presente, está aí afundando. Ele diz, olha, eu tenho por certo, e presta atenção, igreja, eu tenho por certo, que todo sofrimento que eu vivo hoje, querido, a vida tem sofrimentos. Não adianta você achar, sou eu que sofro, todos nós sofremos. Sofremos por causa de nós mesmos, sofremos por causa das pessoas que amamos, sofremos até mesmo pelas pessoas que nem sabemos quem são, como no nosso país.
Temos muitas pessoas sofrendo. Nós sofremos pela nossa família. Sofrimentos, irmãos, nós sempre vamos ter, porque nós somos pecadores. Porque a justiça de Deus foi aplicada. E o que Paulo está dizendo, olha, pare de olhar para o sofrimento do tempo presente, é o que ele está dizendo. Porque isso não pode ser comparado com o futuro, não pode ser comparado com a glória a ser revelada na pessoa de Cristo Jesus no meio de nós. Aquilo que Deus tem para nós, vai deixar o sofrimento para trás, você nem vai se lembrar disso mais. Você vai desfrutar de uma intimidade com Deus no céu, sem nenhum sofrimento, na presença eterna, excelsa, gloriosa, maravilhosa, santa, soberana de Deus. Isso é tão grande, ele diz, que eu tenho que parar de olhar para o meu umbigo e as minhas dificuldades. Como se fossem maior. Olha só como a esperança me motiva. Olha só como a verdade me motiva. Como isso é importante. Por isso o texto diz, olha, no meio da dificuldade, a sua alegria tem que ser a esperança. Na sua dificuldade, a sua alegria tem que ser a promessa de Deus. A sua alegria tem que ser aquilo que você pode compartilhar com os outros, para que eles tenham esperança, porque eles estão vivendo no mundo quebrado, e eles estão quebrados e adoecidos. E você que tem a visão correta, auxilie aquele que está sofrendo. Ajude, sustente, suporte, carregue. O verso 24 do capítulo 8 de Romanos continua dizendo, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Ou seja, aquilo que a gente já está construindo e está recebendo, não é esperança, pois quem espera o que está vendo. A nossa esperança é naquilo que eu não vejo, mas é naquilo que está certo de que virá. Queridos, nós precisamos viver isso na nossa vida e ajudar os nossos irmãos a verem isso. Nós temos pessoas com dificuldades na vida. E às vezes alguém que você vê e o tempo todo diz, tudo bem, graças a Deus. E quando você senta com essa pessoa, você vai ver que o coração está esmiuçado. Segundo o que ele diz aí, desses marcas da perseverança e no fruto, seja paciente na tribulação. A palavra paciente significa suportar, aguentar. Essa semana eu estive com alguém com uma enfermidade muito complicada. E enquanto estava ali, veio uma cólica de dor. Mas não era uma dorzinha. Era uma dor insuportável, a pessoa esticava. E depois essa pessoa começou a clamar a Deus e a chorar diante de Deus. E chorava de forma audível, alta, não era só do coração. E eu estava ali naquele ambiente e a única coisa que eu pude fazer foi orar. Estar ali junto e pegar na mão e orar. E passou os 2, 3 minutos, veio aquilo de novo. E eu digo, como ser paciente na tribulação? Quando eu li essa parte aqui da Escritura, eu lembrei disso. Eu lembrei exatamente isso. Como é que eu posso ser paciente de alguma coisa, ou sobre algum sofrimento que está me acabando, eu não estou dando conta. Ai, Senhor, não dou conta. Não vou dar conta. Nós, os servos de Deus, nós somos chamados a enfrentar as dificuldades, não desistindo, mas ficando na esperança de Deus. Não ficando ansiosos, mas permanecendo firmes. No quê? Na fé. Não quer dizer que eu não estou sentindo dor. Não quer dizer que eu não estou sofrendo ou angustiado por alguma coisa que me atropela.
Não é falar, o problema não existe e o problema vai embora. Não existe isso. A ideia do texto é, quando existe o problema, não perca aquilo que te dá alegria, e aquilo que te dá esperança, e aquilo que não pode ser arrancado de você. A fé e a certeza de que Deus é o seu Senhor, está ao seu lado, e Ele vai cuidar de você. Aquela pessoa, depois de tudo isso, depois de ter clamado, orado, pedido, eu ter feito tudo isso, na hora que veio a diminuição daquela fonte imensa de dor, graças a Deus, foi essa palavra que eu ouvi dos seus lábios. Foi alguém que entendeu que se passou, se foi paciente, se deu conta. Foi porque Deus, na sua graça, esteve ali. Deus não nos abandona. Deus não nos deixou sozinhos nos momentos de tribulação. E nós precisamos ajudar os nossos irmãos a entenderem isso. A pararem muitas vezes de ficar questionando Deus, julgando a Deus, murmurando contra Deus e até mesmo blasfemando contra Deus. Tanto eu quanto você não podemos perder a paciência, nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder o foco. É muito mais do que resistir. A ideia aqui é manter firmeza no meio do sofrimento. É manter aquilo que eu creio. Semana passada, eu li um texto, e me perdoem, eu vou ler ele de novo. Mas ele fala exatamente sobre isso. Tiago capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Eu já expus esse texto. Se os irmãos forem lá no YouTube e ver, tem uma das mensagens dessas 50 e poucas que já foram feitas, que eu exponho exatamente esse texto, que diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A provação e o passar, o vivenciar, tem a ver com perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Quando nós resistimos, irmãos, quando nós suportamos, quando nós somos pacientes, Deus nos aperfeiçoa. E nós somos encontrados por Ele íntegros e perfeitos, não tendo nada faltando. Deus tenha misericórdia e nos ajude a visualizar isso na nossa vida, no momento da tribulação, e me ajude a conduzir o meu irmão, no momento da ansiedade e da dificuldade dele, a compreender isso também. Nós temos que ajudar os abatidos, os cambaleantes, de um lado para o outro, e colocarmos ali junto do pé dessas pessoas, ajudá-los a trocar os pés, conduzi-los para que eles continuem na jornada, mas a jornada verdadeira é para a glória e a vitória que há em Cristo Jesus. E por último ele diz, perseverem na oração. A igreja cristã, ela é caracterizada por uma contínua devoção na oração. Eu tenho, assim, uma alegria muito grande de ver essa característica na vida da igreja. Mesmo que seja na vida de algumas pessoas. Apesar de que o apóstolo Paulo, quando fala isso aqui, ele está falando para todo o corpo de Cristo. Mas é impressionante como temos pessoas que amam estar na presença de Deus. E amam estar na presença de Deus junto com os irmãos em oração. Pela compreensão do que ela significa. E aqui nesse texto está ligado ao fato de ficarmos firmes no sofrimento e ajudarmos os nossos irmãos a ficarem firmes no sofrimento. Quando nós intercedemos por essas pessoas. Quando nós nos lembramos e levamos a sério a necessidade do outro e até mesmo sentimos a dor do outro.
Nossa irmã Dalva amanhã faz cirurgia e a igreja tem que estar atenta. No outro dia de manhã, irmãos, 7 horas da manhã, a dona Dalva entrou na cirurgia e eu tinha que estar orando pela dona Dalva. Eu coloquei no grupo da igreja, o fulano de tal está com uma dor intensa. Por favor, irmãos, orem, orem. Isso é sofrimento. Essa empatia caracteriza o povo de Deus. Essa responsabilidade é fundamental no corpo de Cristo. O que normalmente acontece é que quando eu estou com a necessidade, eu lembro que tem um grupo de oração e eu ligo para o grupo de oração. Foi passado para o pastor Jário a responsabilidade de captar os pedidos de oração, e aí você liga para ele e está certinho. Por que você faz isso? Porque você sabe que tem pessoas que oram. Mas que tristeza. É maravilhoso saber que oram, que tem o grupo fiel. Mas que tristeza saber que alguns nem olham, não se preocupam, não sentem a dor e não perseveram na oração pelos outros. Isso caracteriza a igreja do Senhor Jesus, que é amada por Cristo, e entende o amor ágape, que se desgastou por você na cruz, e diz que você deve amar do mesmo jeito o seu irmão. Na oração nós amamos o nosso irmão. Ou não. Desculpem a palavra, mas é uma verdade. A vida cristã fiel, ela exige constância diante de Deus, especialmente em tempos difíceis. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 18, o texto é maravilhoso, diz assim: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica, por todos os santos. O texto está dizendo por você, para você estar bem. Não está dizendo que você não pode orar por você, pelas suas necessidades. Mas o texto aqui está dizendo que essa oração contínua, ela tem que ser também, e deve ser, por todos os santos. Pela igreja do Senhor Jesus. Eu cuido dos meus irmãos, colocando os meus irmãos diante de Deus, que é todo poderoso e pode solucionar toda e qualquer situação, e amorosamente eu suplico por ele na presença do Senhor, e essa atitude é a atitude que cura, abençoa. Ó Deus, dê-me, e a cada um de nós que somos do corpo de Cristo, a percepção da importância disso para a nossa vida, e para a vida daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, a família de Deus, no qual eu sou um filho, e os meus irmãos também são. Quando nós nos unimos com o povo de Deus, celebramos nossa esperança, e dizemos: Senhor é a nossa esperança. Nós cantamos louvores. Quando nós nos reunimos, nós ajudamos uns aos outros a perseverar em oração, pela ajuda de Deus sobre cada um de nós. Viver com firmeza na oração é viver com firmeza como um projeto da igreja diante de Deus. É em oração. Nós não permanecemos firmes muito bem por conta própria. Nós não damos conta. Nós precisamos de outras pessoas, e Deus providenciou outras pessoas para nos encorajar e para nos ajudar a vivermos de maneira fiel. Para ajudarmos aos nossos irmãos, apoiá-los, principalmente, especialmente, em meio a provações e dificuldades. Também na oração. Uma igreja viva é uma igreja que espera com alegria. É uma igreja que sofre com paciência. É uma igreja que ora com perseverança. Lembre disso. Foi a segunda frase que eu falei hoje nesse sermão. Uma igreja viva é uma igreja que espera com alegria. É uma igreja que sofre, mas sofre com paciência. Mas ela ora com perseverança. E isso exige fidelidade pessoal
e apoio do corpo de Cristo. E por último, e não menos importante, no verso 13 diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Verso 12 e 13. O texto aqui é ajudar a suprir as necessidades dos santos. A palavra aqui, ajudar, é a palavra compartilhar, koinonel. É isso que ele está falando. Ajudar alguém é compartilhar com alguém o que eu tenho. Significa participar com os outros das bênçãos que eu tenho recebido e compartilhar com ele aquilo que Deus tem me dado. Eu ajudo o outro, eu supro os santos nas suas necessidades com aquilo que Deus tem me dado para suprir a mim mesmo, e é suficiente para compartilhar com o outro. Seja bens, seja espiritualidade, seja paciência, seja experiência de vida, seja lá o que Deus já lhe deu, e você deve usar isso para o bem do outro. O corpo de Cristo, ele tem que ser marcado pela generosidade. Porque é assim que nós ajudamos os outros nas suas necessidades. A generosidade cristã se reflete em ver que o seu dinheiro, que as suas posses, os meios de graça que têm sido aplicados na sua vida, devem se estender aos outros. Era isso que a igreja vivia. E é aqui que eu entendo que é ter um sacrifício vivo, se tornando prático na minha vida e abençoando os outros. Você oferece regularmente, de maneira sacrificial, aos seus irmãos na medida das suas necessidades? Você é rápido em atender às necessidades das pessoas com as suas posses, ou o seu tempo, ou a sua sensibilidade? Você abre a sua casa para uma hospitalidade para as pessoas que estão precisando? Irmãos, a doação e a hospitalidade cristã, elas fazem declarações claras, vivas e únicas no mundo sobre quem nós somos e o que nós amamos. A nós mesmos ou ao Senhor e àqueles que são meus irmãos. Eu creio que pode ser uma tendência em crise você focar apenas nas suas necessidades, nas minhas necessidades. Generosidade é perceber que eu fui agraciado com tanto que é uma alegria dar aos outros. Não é dar o que sobra, mas oferecer o que é o nosso, como graça recebida do Senhor. Essa hospitalidade aqui que o texto fala é você acolher o estrangeiro. A ideia é que devemos estar atentos àqueles que estão à margem, desprotegidos. Era vital numa cultura sem redes de apoio daquela época. Não tinha hotéis em cada esquina. Era muito comum naquela época as pessoas hospedarem nas casas dos outros, que abriam as suas portas. A hospitalidade cristã, ela comunica que há lugar na sua casa, na sua família da fé, para que você acolha alguém nas suas necessidades. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 9, ele diz: sejam mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Eu acho fantástico esse texto. Cuide do outro que está precisando. A ideia aqui é: leva para casa. Mas faça isso sem murmuração, porque dá uma ideia de que você tem alguém que entrou no seu espaço, tira a sua capacidade de liberdade ou alguma coisa, ou você se expõe. Nós vivemos num mundo assim, cada um no seu quadradinho. Ah, mas eu sou assim. Só que um cristão não é assim. Você não está lutando para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Saia desse quadradinho. Olhe para o mundo e para as pessoas. Compartilhe com elas não só aquilo que você tem, mas aquilo que você é. Se mostre, se desgaste, corra o risco.
Foi assim que Deus fez por mim e por você. O autor de Hebreus, no capítulo 12, nós vamos chegar lá em breve, e no verso 3 ele diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando a hospitalidade, sem o saber, acolheram anjos. Como é que eu termino tudo isso, irmãos? Tem muito mais para dizer, mas é isso aqui. Romanos 12, de 9 a 13, esse texto descreve o que significa ser uma igreja transformada pela graça e sendo um instrumento de transformação. É o retrato de uma igreja que vive o amor verdadeiro, que cuida, honra e se sacrifica. É uma igreja com uma fidelidade fervorosa, que serve, que espera, sofre e ora junto. A igreja abençoada e abençoadora é aquela que tem uma generosidade prática, que doa, acolhe e compartilha. Irmãos, essas virtudes, elas são totalmente diferentes daquilo que o mundo prega, mas são profundamente belas. Elas revelam Cristo Jesus em nós. Como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, verso 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu oro, sinceramente, irmãos, eu desejo e coloco diante de Deus, para que a igreja presbiteriana vida seja esse tipo de igreja, que esse texto nos ensina. Que sejamos instrumentos de graça num mundo quebrado. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Deus amado, que lindeza de texto é este. Que coisa maravilhosa. Que as verdades são profundas. Mas como elas nos incomodam. Como é bom o Senhor nos incomodar. Porque se isso está acontecendo é porque algo não está correto. Ó Deus, e se nesse momento o Senhor incomodou os nossos corações com essas verdades, para que estejamos aperfeiçoando essa prática de vida cristã. Ó Deus, eu peço que o Senhor haja na vida de cada irmão, que o Senhor venha fortalecê-los no teu espírito, para que haja fervor, para que haja disposição, para que haja alegria de ser instrumento nas suas mãos para abençoar os irmãos. Faça de nós uma igreja acolhedora e que demonstre Cristo àqueles que se aproximam de nós. Não para sermos vistos, não simplesmente para que possamos ser grandes ou coisas assim, mas é para a tua glória, para o teu louvor, para a exaltação, para a exaltação da sua beleza e da tua palavra e das suas verdades. Sê conosco, Pai, nos corrija, faça essas verdades se tornarem as nossas verdades para o nosso bem, para o bem dos nossos irmãos, para a proclamação do teu evangelho e a tua glória. Esta é a nossa oração, ó Deus, que fazemos em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do seu Espírito esteja sobre cada um de nós hoje para todos sempre. Amém.